Procurando só uma questão para praticar o que você aprendeu? Pois este é o vídeo certo para você. Meu nome é Fernando Santos e você está em um vídeo de questão expressa de física. A questão de hoje faz parte da série de estática. É recomendável que você assista os vídeos 10 passos para fazer 90% das questões de equilíbrio e também o vídeo mostrando a aplicação de cada um desses passos. Agora, vamos lá começar a questão? Esta aqui é a nossa questão de hoje. Então vamos ler. Um lustre está pendurado no teto de uma sala por meio de 2 fios inextensíveis, de mesmo comprimento e de massas desprezíveis, como mostra a figura 1, onde o ângulo que cada fio faz com o vertical é de 30 graus. As forças de tensão nos fios têm a mesma intensidade, considerando que cosseno de 30 igual a 87, isso aqui vai ser importante lá na frente, se a posição do lustre for modificado e os fios forem presos ao teto mais distantes um do outro, de forma que o ângulo que cada um faz com o vertical passe a ser o dobro do original, ou seja, o ângulo antes era 30 graus e agora o ângulo está sendo 60 graus, como mostra a figura 2. A tensão em cada fio será igual a... Então vamos lá fazer. Primeiro ponto, a gente tem que determinar onde a gente vai avaliar as forças. Eu acho que é fácil de ver que vai ser nesse ponto aqui. E que eu tenho 3 forças. Eu tenho do fio 2, tenho a força do fio 1 e tenho a força peso do lustre que se mantém constante. Então vamos fazer agora o desenho dessas forças. Essa daqui é a minha força 1. Essa daqui é a minha força 2. E essa daqui é a minha força peso. Então, essa daqui é a minha força 1, ou então eu vou chamar, melhor ainda, eu vou chamar, ao invés de força 1, eu vou chamar de força A. E a força A, na primeira situação, eu vou dizer que ela tem módulo F1. E ela é nesta direção. Essa minha outra força eu vou chamar de força B. E aqui, no caso, ela também tem módulo de F1, porém, nesta outra direção. Elas são simétricas, FA e FB. E, por último, a minha força FP, que tem módulo P. Isso para baixo. Então, vamos aqui. A minha força A, ela é o quê? Ela é uma força inclinada. E ela inclinada tal que o componente em x está para a esquerda, então é negativo, e o componente em y está para cima, então é positivo. E a minha força B também é uma força inclinada, simétrica à minha força A, só que, no caso, o que vai mudar? O meu componente em y ele continua sendo positivo, mas o em x ele deixa de ser negativo e é positivo também. Essa é a diferença entre elas. E aqui a minha força FP, ela é uma força o quê? Vertical. Como ela é uma força vertical, o meu componente em x é 0 e o meu componente em y, como está para baixo, é negativo. A minha força P, já é fácil de escrever, ela é o quê? FP é igual a 0i menos PJ. Agora a gente tem que ir para as outras duas forças. Então vamos fazer agora o desenho. Então, tá aqui o meu desenho. O meu ângulo original é 30 e depois ele é 60. Então eu vou fazer o seguinte. Ao invés de colocar 30 e 60, eu vou colocar simplesmente um alfa. O alfa vai significar 30 e um beta seria o 60. Então, essa daqui é a minha força 1. O meu lado que está afastado, ele é o meu cateto oposto. E o meu lado que está do lado de alfa é o meu cateto adjacente. Equivalente à minha força 1 é o que? Em relação ao meu triângulo, é a minha hipotenusa. O meu cateto oposto ele vai ser equivalente ao componente da minha força, que eu vou chamar de F1x. Por que F1x? Porque é o componente de F1 que está no eixo x. E o meu cateto adjacente vai ser equivalente ao quê? Ao meu F1y. Por que F1y? Porque é o componente de 1 que está em y, ou seja, na vertical. E agora a gente usa as relações trigonométricas. Então, seno de alfa é igual
ao cateto oposto sobre hipotenusa, que é o meu cateto oposto, é o meu F1x, e a minha hipotenusa é o meu F1. Passa multiplicando, F1 seno de alfa é igual a F1x. E agora eu vou usar outra relação trigonométrica. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa, que é o meu cateto adjacente, é o meu F1y e minha hipotenusa F1. O F1 também vai passar multiplicando agora e vai ficar F1 cosseno alfa é igual a F1y. Também descobri o meu componente em y. Agora basta escrever. Deixa eu pegar um pouco mais de espaço. Então, o meu FA, ele é igual ao quê? Meu componente em x com sinal negativo, não posso esquecer do sinal, o meu componente em x com sinal negativo, que é justamente F1 seno de alfa. Isso em i. E o componente em j, que é o quê? F1 cosseno de alfa j. Eu não vou fazer isso de novo para FB, porque eu já sei que FB ele é muito parecido com FA. Vai mudar simplesmente o primeiro componente. Então, isso aqui vai ser o quê? F1 seno de alfa i, no caso positivo, mais F1 cosseno de alfa j. Agora, eu posso fazer a soma dos meus vetores. FA, FB e FP. Meu FA é menos F1 seno de alfa i mais F1 cosseno de alfa j. O meu FB, F1 seno de alfa i mais F1 cosseno de alfa j. E por último, meu FP, que é 0i menos pj. Fazendo a soma, vai ser o quê? Isso cancela com isso, sobra o quê? 0i. E aqui vai ser o quê? Mais 2F1 cosseno alfa menos P vezes J. Como está em equilíbrio, ambos têm que ser zero. Isso daqui eu já sei que é zero. E isso daqui, a segunda parte, tem que ser zero. Então, 2F1 cosseno alfa menos P é igual a zero. E vai ficar aqui 2F1 cosseno alfa igual a P. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta. Esses dois casos, o que é que eles vão mudar? Eles vão mudar a minha tração e eles vão mudar principalmente o ângulo de cada um dos casos. Mas quando eu for resolver, a geometria do caso é simplesmente a mesma. Como eu não substituir os valores, tanto da força quanto do ângulo, eu posso dizer que no segundo caso eu teria que 2 F2 cosseno beta é igual ao peso. Como ambos são igual ao peso, eu vou colocar um comparando com o outro. Então vai ficar 2F1 cosseno alfa igual a 2F2 cosseno beta. E agora? Vamos lá. Na questão, ele pergunta o quê? Uma proporção entre os dois casos. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, ele está nas opções falando o quê? Que a tensão em cada fio será igual a, e olhem para cá, está tudo falando em relação à tensão original. Então o que ele quer dizer é que um F2 é algum K vezes o F1. É isso que ele pede. O K, ele é 0,5, 1,74, 0,86, 2 ou 3,46? Não sei. Mas de uma forma ou de outra, é isso aqui que ele pede. E como é que eu encontro o meu K? O meu K é justamente meu F2 dividido pelo meu F1. É isso que ele busca. Então, quando a gente chegar aqui, o meu 2 simplifica com o meu 2.
E eu quero meu F2 dividido pelo meu F1. Então, meu F1 passa para o outro lado dividindo e vai ficar cosseno de alfa igual a F2 dividido por F1. Isso daqui vezes cosseno de beta. E agora o cosseno de beta ele vai passar para o outro lado, como ele está multiplicando, ele vai passar agora dividindo. Então, cosseno alfa dividido por cosseno beta é igual a F2 dividido por F1. Quem é o meu alfa? O meu alfa é o meu 30 graus. E o meu beta é o meu 60 graus. E agora basta substituir os valores. Cosseno de 30 dá quanto? Ele já disse lá, é 0,87. E o cosseno de 60, você tem que saber de cabeça, é o quê? É igual a 1/2. Como eu tenho divisão por fração, isso aqui é a mesma coisa aqui. Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 1/2? É 2/1. Então, 0,87 vezes 2, né, que no caso é o meu K. O meu K é 2 vezes 0,87, que vai dar justamente o meu 1,74. Opção B. Terminamos nossa questão. Se esta questão te ajudou, lembre-se de curtir. Se você acha que essa questão pode ajudar algum amigo, amiga ou familiar, lembre-se de compartilhar com essas pessoas. E se você não quer perder nada, lembre-se de se inscrever para ficar por dentro de todos os conteúdos, questões e dicas de estudo. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre, quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!